Meus irmãos, feliz mais uma vez estar mais um domingo para aprendermos da palavra de Deus. Hoje, qual o tema da nossa lição? Qual o tema da nossa lição hoje? Ceia do Senhor. Muito bem. Muito bem, a ceia do Senhor, como já foi dito pelo presbítero Nakamura, como já foi dito por ele, ali no debate com o pastor, como já foi dito pelo presbítero Nakamura, era uma lição que, na verdade, também foi solicitado pelo pastor, Foi solicitado pelo pastor a presença dos adolescentes, dos irmãos. Até o momento, alguns adolescentes chegaram e outros nem tanto. Mas, vamos ter fé que as coisas vão andar. Graças a Deus. Então, a lição de hoje vai falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O que é a ceia do Senhor? A Bíblia aqui, a lição vai nos falar a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Segunda ordenança da igreja. Qual é a primeira ordenança? O batismo. A primeira ordenança é o batismo. E a ceia do Senhor, ela é a segunda. Quem instituiu a ceia do Senhor? Os irmãos aí de trás estão ouvindo? Quem instituiu a ceia do Senhor? Quem? Deus. Jesus Cristo. Quando Ele instituiu? A última o quê? A última ceia, verdade. E a partir daquele momento só comereis com ele no céu, quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra, e é isso que a gente sempre bate na terra, sempre diz, que o Senhor Jesus ele não veio abolir lei nenhum, ele veio cumprir, e ele cumpriu tudo à risca, porque o Senhor Jesus, como nascido na lei, que ele nasceu na lei, no tempo da lei, todos seguiam a lei mosaica, e Jesus ele seguiu todo o ritual, quando criança circuncidado, ele seguiu todo o ritual do que os judeus eles pregam como, vamos botar assim, alicerce para ter uma vida cristã, para ter uma vida centrada para Deus, na verdade, não uma vida cristã, porque eles negam a existência de Cristo, que Cristo é o rei, na verdade. E quando Jesus veio, ele veio para cumprir toda essa lei. Quando Jesus, antes da sua morte, perguntou: quem instituiu a ceia do Senhor? Foi Jesus Cristo. Quando? Antes da sua morte. Antes da sua morte, ele chama os seus discípulos e manda preparar o quê? A Páscoa. Estava chegando a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era a lembrança do anjo da morte. Quando o povo estava na terra do Egito, a Páscoa trazia a lembrança do anjo da morte, que trazia a lembrança da libertação, que trazia a lembrança do quê? Do sangue do cordeiro, que foi o quê? Foi lá colocado nos umbrais da porta, para que os primogênitos de Israel não morressem. A Páscoa traz a lembrança do anjo da morte quando passou pelo Egito. Consequentemente, a Páscoa trazia a lembrança da libertação do povo do Egito. A Páscoa, o sentido da Páscoa era esse. Olha, vocês vão se reunir. É um festejo, porque vocês vão lembrar que por conta de uma obediência que vocês tiveram, porque Deus ama Israel,
da obediência que vocês tiveram em passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, os seus primogênitos foram livres, não foram mortos, e vocês foram o quê? Libertos. Lembre que logo depois que o anjo da morte ele passa pelo Egito, matando todos os primogênitos, inclusive lá do Todo-Poderoso lá, né, da terra lá da época. Quando ele passa, ele mata os primogênitos. Logo o povo de Israel ele é o quê? Libertos. Lembre que tudo isso aqui vai caminhar para uma promessa maior, que é a promessa de quem? Daquele que nasceria da semente da mulher e pisaria a cabeça que João ele vai dizer que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do. Então a Páscoa foi instituído para isso, para lembrar, era uma lembrança, era um festejo. Nós vamos entender aqui que o lembrar, o que os irmãos entendem como lembrança, o que é uma lembrança? É só trazer a memória. Lembrança, na amnese, né, anamnese grega, né, que o povo fala anamnese, na análise, né, real da palavra, lembrança não é só apenas você lembrar de algo passado. Não é só apenas você lembrar, cara, estou lembrando que eu não paguei a conta de água de casa, pode. Não é lembrar apenas. Quando ele diz aqui, para fazer isso em memória, em lembrança, né, e quando o povo de Israel fazia isso na Páscoa, e quando Jesus ele vai instituir a ceia, e nós temos que fazer a ceia como lembrança do sacrifício dele, não é apenas lembrar, é como se a gente estivesse trazendo uma história de 2000 anos atrás e colocado no nosso presente. É lembrar, é sentir, é viver, é presenciar como se estivesse é viver completamente aquele dia. E nós vamos aprender aqui que a Santa Ceia do Senhor não é um funeral. Não é um funeral. Nós não estamos aqui lamentando a morte de Cristo. Nós estamos o quê? Comemorando. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Então a ceia do Senhor não é um funeral. E quando é lembrar, não é só, eita, Jesus morreu por mim há 2000 anos atrás. Não, é você ter consciência. É trazer, é pegar tudo que tinha lá. É por isso que nós vamos aprender aqui, que durante a ceia do Senhor, a gente distribuiu aí na verdade eu fiz isso aqui, que é mais um resumo, porque como vinham algumas pessoas assim, que acho que não tem revista, nos adolescentes e outros irmãos, é mais um resumo. Logo aí em cima, falando sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança, a Santa Ceia é a reunião mais solene da igreja. E o que é solene? Pomposa, mais luxuosa, aquele negócio que é a reunião mais sublime da igreja. Por quê? Porque se Jesus Cristo não tivesse instituído a ceia e dado como sacrifício, assim como Deus ordenou lá para o povo de Israel, você vai matar um cordeiro, vai nos seus umbrais da porta, vai passar o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não tocará nos seus primogênitos. Assim como Jesus ele instruiu a ceia, se ele não tivesse instituído a ceia, morrendo como um cordeiro imaculado, de nada valia estarmos aqui. Aliás, nem estaríamos aqui. Então a ceia do Senhor, por ser uma reunião solene, a mais solene, é o culto mais solene da igreja. Nós vamos aprender que a ceia do Senhor tem que ter reverência. Nós vamos aprender o que é indignamento. Nós vamos aprender tudo. Então tem que ter reverência. Tem que saber como chegar. Tem que saber como sair. Tem que saber como cear. Tem que saber como servir. Tem que saber como é que está a sua vida espiritual. E aí é uma análise sua. Não é o pastor que vai dizer. Tem que saber como é que está a sua vida socialmente dentro da igreja. Sua comunhão com os irmãos. Que aí é onde muitos têm o quê? Falhado e caído. Eu não vou dizer 90% da igreja toda, não. Eu não sou matemático para calcular isso. Nem sei a vida de todo mundo. E nem quero nem saber, não sei nem a minha direito. Mas muitos têm falhado nessa questão. Eu estou em comunhão com Deus. Sim, você está em comunhão com o seu irmão? De nada vale. Sua comunhão com Deus. Se com o seu irmão você não consegue nem olhar na cara dele.
Conversava com o Nakamura ontem, que nós conhecemos que a Bíblia nos diz que há um pecado, a qual não adianta nem orar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você já viveu aquilo que você já viveu, você já mergulhou no Santo Espírito de Deus, sabe o que é viver em Cristo, e daqui a pouco você está lá fora negando tudo isso aqui, atribuindo ao demônio o que é que Deus fez. Aí assim, você está blasfemando, você negou a Cristo, né? Aí eu falava ontem, tem apostasia também, que é um pecado que se você, né, não conseguir, aliás, quem sai, Hebreus vai dizer lá, vai ser duro nisso, nem volta, que é difícil. Mas tem um pecado que muitos, né, e eu conversava até conversei com vários irmãos sobre isso, e foi algo que eu precisei quebrar dentro de mim, porque como eu sempre digo, né, a palavra quando vai aí tem que primeiro bater aqui, né? Precisava quebrar dentro de mim, que era o perdão. E é um pecado que todo pecado ele vai te levar para a morte. Porque se você todo dia está na fornicação, todo dia ele vai te levar para a morte. Se todo dia você está na idolatria, vai te levar para a morte. Se todo dia você está na avareza, ele vai te levar para a morte. É a continuidade, a mentira ele vai te levar para a morte. E o perdão, quando nós pecamos contra Deus, aí Deus ele dá livre acesso, né? Você chega, o coração quebrado, contrito, né? Como Davi fazia, jogava assim. Hoje o povo não quer se jogar mais no chão, né? Não quer orar, não. Quer só pedir perdão, mas ok. Pediu do coração, Jesus Cristo, ele ouve e ele vai lhe atender. Só que existe aquele pecado, que é o pecado que você comete, quando você tem algo contra seu irmão. E o que vai acontecer nisso aqui, que pode acontecer nisso aqui, que Jesus ele vai explicar que quando você tem algo contra seu irmão sem motivo algum, você é um assassino. Mas escute, você tem algo contra seu irmão, aí você olha e diz o seguinte: Deus que me perdoe. Já começou errado. Já pediu primeiro perdão antes a Deus para depois ofender o irmão. Deus que me perdoe, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Nem Deus vai lhe perdoar. Porque, meu irmão, a Bíblia vai dizer, quando ele vai ensinar, instituir a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos tem. Como é que você quer que Deus perdoe as suas ofensas se você não está perdoando o seu irmão? Não, eu não quero culto. Já pedi perdão a Deus porque meu coração é assim mesmo, Deus me perdoe, mas eu não quero. Não vai, porque você ofendeu a seu irmão. Você tem que chegar para seu irmão, ser humilde o suficiente. Isso é algo que eu quebrei dentro de mim. Eu tenho que falar, tenho um exemplo de mim. Eu tinha alguém na minha família que eu não queria nem olhar. E eu dizia: Deus, eu sei que eu era ciente disso. Eu dizia: Deus, eu sei que se hoje eu partir, eu vou estar em falta contigo. Porque como é que eu vou dizer que eu amo a Cristo, quero o perdão de Cristo, mas meu irmão está sentado do meu lado e eu digo que eu não perdoo? Então isso é o que nós temos que prestar atenção. E que a Santa Ceia do Senhor, que nós vamos aprender quais são os propósitos da Ceia do Senhor. Quais são os propósitos da Ceia do Senhor? E além de todos esses propósitos que a gente vai ler, que é um propósito passado, presente e futuro, além de todos esses propósitos, é um propósito essencial de comunhão. Não é só comunhão com Deus. Quando Paulo ele começou a falar sobre a ceia do Senhor, ele falou lá para os Coríntios. Coríntios era uma igreja que vivia, até tinha os dons dos Espíritos, 9 dons espirituais. Porém era uma igreja que vivia o quê? Em dissolução. Vivia com intriguinha com seu irmão. E Paulo, quando ele instituiu a ceia do Senhor, porque nós temos que entender que, como eu já falei aqui, a ceia sucedeu-se a Páscoa. Jesus instituiu a ceia quando estava lá a Páscoa, lembrando lá a saída, a libertação do povo do Egito. E quando Jesus instituiu a ceia, nós não podemos dizer que muitos dizem: não, a ceia naquela época do tempo primórdio não era uma festa, mas era uma festa. Porém Paulo foi lutar contra isso porque era totalmente o que? Desorganizado. Quem era rico comia mais, não olhava-se para. Paulo disse isso: você está fazendo tudo desorganizadamente. Porque era-se uma festa.
Era um culto festivo. Veio de uma tradição judaica da Páscoa. Então era um culto festivo. Se tinha lá a sua festa, tinha a sua confraternização, os irmãos se reuniam em comunhão. Mas o que é que estava acontecendo em Coríntios? Dissoluções. Um queria ser maior do que o outro, um queria ser melhor do que o outro. Vivia o que em contenda. Aí Paulo, quando ele vai ensinar sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer tudo isso aqui. Olha, você não pode tomar a ceia do Senhor dessa forma. Então, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é a reunião mais solene da igreja. A reunião mais solene da igreja. E por isso, nós temos que ter cuidado e reverência na hora da Santa Ceia, não só no momento da celebração, o culto em si. E o mais importante ainda, existe aqueles irmãos que, por questão de trabalho, ele não consegue comparecer a esse culto. Existe aqueles que, por questão apenas de prioridade, ele não quer aparecer. Há inúmeros, porque quando Deus ele instituiu as ceias, ele vai dar lá as regras. Olha, se o irmão tocou em algo, se o homem ele tocar em algo impuro, ou ele estiver em uma longa viagem, ele pode, né, participar da Páscoa, né? Deus vai dar lá toda a diretriz. Porém, Deus ele vai dizer, se aquela pessoa não participou de forma, porque ele quis, de forma proposital, ele vai o quê? Ser participando do pecado dele. O pecado vai estar com ele. Existe aí dois poréns. A pessoa não veio para a Santa Ceia porque está a trabalho ou doente. Aí ok. Isso é bíblico. A Páscoa você poderia dar, né? Então a ceia você pode. Só que a ceia no outro dia, que geralmente a ceia no sábado, é dado no domingo após o culto. É um momento também solene. Infelizmente, temos falhado nisso, na questão que às vezes se dá a ceia, no momento que está todo mundo saindo, a gritaria, ei irmão, não sei o que, a tapué que você pegou, devolva. Não, é um momento solene. O rapaz que está ali dando a ceia, ele vai fazer a oração, ele vai cantar o hino como é cantado, mas muitos irmãos que estão aqui passando do lado, fala de futebol, fala de tapué, fala de construção, fala de ventilador, fala de tudo, atrapalhando os irmãos que estão ceando. É um momento solene, é um momento dele em memória de Cristo. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Quando se vai levar a ceia para o irmão enfermo, é a mesma coisa. Nada pode lhe tirar o foco. Irmão, estou chegando aqui para lhe dar a ceia, você não pode vir, o irmão acamado, tal, mas o irmão botou lá o futebol, está assistindo futebol, aí separando a ceia, vou orar, peraí, deixa eu ver se saiu. Não é assim. Desligue, é um momento solene, traga uma palavra, ou então relembre a palavra que o pastor deu no culto no sábado. Olha, onde o pastor deu uma palavra baseada nesse tema, falando sobre a morte de Cristo, falando sobre a vinda de Cristo, baseado em cima desse tema. É um momento solene, nada pode atrapalhar o que você está fazendo em memória dele. É você lembrar, é você trazer para hoje o que foi feito, feito há 2000 anos atrás. É trazer a memória. E como eu disse, não é um funeral. É você ter o que? A alegria que o seu Redentor, ele vive. Então na nossa introdução, né, vai nos dizer, como coloquei aí nesse papel, nesse pequeno resumo, para quem não tem revista, a introdução vai nos dizer que a ceia do Senhor, ele tem 3 aspectos, né? Ele tem um aspecto passado, presente e futuro. O aspecto passado, ele vai nos relembrar, né? Ele vai nos levar, vai nos lembrar e vai trazer-nos à memória a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como presente, ele vai trazer a nossa real condição com Cristo e com sua igreja. Não é só a sua real condição com Cristo. Não, mas espera aí, essa semana eu fui 100%, não pequei. E aí, meu amigo, você... Tá bom, você não pecou 100%, mas você ofendeu o seu irmão. Semana passada você não pediu ainda perdão a ele. Não, mas eu estou em paz com Cristo. Eu sei, o que com o seu irmão? Se a Bíblia diz, a oração que Jesus instituiu foi que ele só vai lhe perdoar se você perdoar as ofensas, assim como você perdoa. Se você não perdoa, ele não te perdoa. Então, nossa real condição com Cristo e com sua igreja, e o futuro, que é a promessa da vinda de Cristo.
nós vamos entender que a ceia ele tem esses 3 propósitos, que é, no passado a gente olhar o Calvário, não é só olhar e lembrar como algo que ele fez, rapaz, que coisa legal ele fez por mim, não, é você trazer, como você está, é por isso que na hora da Santa Ceia, eu conversava muito com o pastor sobre isso aí, é aquele momento que você tem que se desligar de tudo. O culto de Santa Ceia em si, aquele momento você já tem que se desligar de tudo, porque do começo, da oração, aliás, até quando você sai de sua casa, você bota os louvores, até o momento que você participa da ceia do Senhor, ali você está lembrando que você não merecia nada disso. É você trazer, olha, eu sou o mais miserável dos pecadores. Para você saber que você é fraco, sem Ele você não consegue nada. Então você vai o que? Relembrar. Não é chegar aqui pensando que segunda-feira tem um boleto para pagar, que segunda-feira, não, deixa o dia da manhã. Hoje você está o que? Relembrando a morte de Cristo por você. Como na Páscoa era feito, veja só como Deus, todos os seus planos eram tudo interligado. A Páscoa ele lembrava lá a saída do povo do Egito, né, quando o anjo da morte passou, e para celebrar a Páscoa ele matava um cordeiro o quê? Inteiro. Está a sua frissura aí, ele matava um cordeiro inteiro, simbolizando o quê? Que o cordeiro era puro, não tinha mancha, não tinha mácula. Não tinha mácula, se matava um cordeiro inteiro para comer com os pães, né? Então que não tinha. E quando a gente vai nos remeter à Santa Ceia, quem foi o cordeiro que foi morto por nós sem mácula? Imaculado, quem foi? Cristo Jesus. Então nós temos que lembrar, é o cordeiro, é trazer, rapaz, se não fosse ele, não estaria aqui. E realmente não estaríamos aqui. Então, como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à igreja. Isso não é um rito religioso apenas. Isso não é algo que foi colocado por pessoas lá atrás, seja ele Lutero, seja ele o calvinismo, seja ele o catolicismo, não. Foi o Senhor Jesus que instituiu, como ele instituiu o que? O batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já aprendemos que o batismo também já existia, que os judeus faziam lá. Nós já aprendemos que a ceia, ele é um sucedâneo da Páscoa. Porém, quem instituiu foi Jesus. Aí os coríntios faziam de forma desorganizada, errado, mas quem instituiu foi Jesus, e Paulo ele achou propício, né, guiado pelo Espírito Santo, a organizar a ceia do Senhor. Então vamos. Não, é. E lá fora, meu colega de trabalho, eu magoei, inclusive teve um lá que ele só ia vir na calma. E como é que eu posso passar da ceia se eu primeiro ele essa semana, mas você me perdoe, eu sei que você trabalha errado comigo, mas quero ver isso lá, eu quero que você me perdoe. Porque na maneira assim, você me perdoar, até para eu orar o Pai Nosso, não, me perdoe, não, você não pode orar o Pai Nosso, eu posso orar. Eu estou pedindo perdão, mas se você não perdoar nem orar o Pai Nosso, você pode. Imagine se cear. Nós temos que ter consciência disso, que a gente diz, não, mas eu estou em paz com o meu irmão de igreja. Mas você sai de casa, você quebrou 3 panelas, 4 pratos, 2 televisões. Meu vizinho me fez uma mágoa, eu tenho que perdoar também. Seu vizinho parou o carro de frente à sua garagem, você só faltou colocar ele dentro do inferno, pegar ele e jogar lá. Sim.
Mas para aquela família era o maior bem que ela tinha. Era criado como... Exatamente. Então, sua verdadeira adoração. Você tem que levar o seu... Você por inteiro. É aquela coisa, a pessoa... Isso, a gente, vamos dizer aqui, que não é só na Santa Ceia. Não é só na Santa Ceia. Todos os cultos. Não é você chegar aqui na casa de Deus, é como a gente sempre vem dizendo, conversando com o pastor, com os irmãos, tal. É você ter a total reverência que você está num lugar que é santo, que você não é merecedor, você está aqui pela graça dele. É você vir por inteiro. Não, mas eu estou aqui porque tem pessoas, é que a gente falou na lição passada sobre o batismo, nasceu no Evangelho, e a gente comentava isso ontem, eu estava comentando com a Elisa e pessoas da minha família, nasceram no Evangelho, eu estava dizendo ontem, que é conhecedor da palavra, não é porque nasceu no Evangelho, não, peraí, ela conhece a palavra, tem que... Não. Se toma uma decisão, ou você está no mundo ou você está aqui, está em cima do muro, aí vive com a amargura dentro de si, doente espiritualmente, aí vem para o culto aqui cochilando em dois pensamentos, você não consegue entregar a sua verdadeira adoração. Não é só você chegar aqui e levantar a mão, como muitos fazem, para bater uma foto para o Instagram que fica bonito e legal. Eu vou levantar minhas mãos e vai dar tudo certo e tal. Quando passa a câmera, a pessoa fecha os olhos, mas não, é você estar de corpo, alma e espírito aqui dentro, em adoração. Os verdadeiros adoradores. É você trazer o seu corpo em sacrifício. Eu estou doente. A semana foi atribulada, o trabalho atribulado, levantou, minha casa está lá sem, a despensa já está começando a ficar vazia, o boleto está chegando, não tem como pagar. E aí? Não, agora é local de adoração. Aí isso aqui não pode tomar a frente de Cristo. E nós vamos aprender isso. Paulo vai dizer lá que a parte social, por mais que seja necessário na igreja, não pode tomar o local de adoração de Cristo. Principalmente na Santa Ceia, mas em todos os cultos. Esqueça lá fora, se entregue totalmente a você como sacrifício santo, vive e agradável a Deus. Esquecer totalmente. Amém? Nós estamos aqui hoje com... Esqueci, não sei se era pastor ou é presbítero, né? Roberto. Irmão Roberto. Mas é professor de escola bíblica, né? Da nossa co-irmã, Assembleia de Deus Missão, né? O professor Roberto. Como é que a igreja vai receber? Seja bem-vindo. Né? O irmão fica à vontade, né? Quando quiser falar alguma coisa, quiser corrigir alguma coisa, eu aqui, você está dentro. Aqui é tudo família. Nós estamos falando sobre Santa Ceia. E o nosso tema da lição hoje, como é o corpo de Cristo, não existe dois corpos, um corpo só. Então é tudo família, membro de um mesmo corpo, onde o cabeça quem é? Cristo. Então estamos interligados, ligados. Então o nosso primeiro tópico vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Eu fiz aqui um resumo, né, sobre, para quem não tem a revista, né, que foi esse... O primeiro tópico vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, eles acreditam, né, na transubstanciação. O que é isso? Transubstanciação é quando você troca uma substância, exemplificando, você troca uma substância por outra. Transubstanciação. Ou seja, na tradição romana, no catolicismo, o pão e o vinho se convertem num corpo e sangue de Cristo. Ou seja, eles acreditam que o pão e o vinho realmente se convertam no sangue e no corpo de Cristo. A tradição romana, né, que é hoje ligada ao catolicismo, né, que é a tradição do catolicismo, eles compreendem dessa forma, eles compreendem de uma forma literal. Quando diz lá, ele é baseado naquela parte que diz que Jesus Cristo vai dizer: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Porém, há dois erros nisso aí, porque quando Jesus ele falou dessa forma, Jesus estava onde? Ele estava lá. Era só apenas uma conjectura, não era algo real. A igreja, ele diz que quando ceiamos, né,
E quando oramos pelo pão, a tradição romana vai dizer que aquele pão e aquele vinho eles se convertem no corpo de Cristo, ou seja, o pão realmente vira o corpo de Cristo e o vinho realmente vira o sangue de Cristo. Porém, isso é apenas uma conjectura, não foi algo que Jesus disse, ó, isso aqui realmente, porque ele estava presente. Ele não se cortou e deu. Quando Jesus disse, a lição vai nos dizer aqui, que ele vai dizer que ele era a porta, não é porque Jesus é a porta, porque nós sabemos que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele tem a porta estreita e a porta larga. Não quer dizer que ele é necessariamente a porta. Ele não se transforma em uma porta. Ele quer dizer que ele é o caminho, ele é o alvo que você tem que olhar e o quê? Seguir. Então, na tradição romana, eles acreditam nessa transubstanciação, ou seja, é uma substância que se transforma em outra, ou seja, o corpo de Cristo, quando você ora, é feito lá, né, quando o padre vai fazer a oração, o corpo de Cristo, ele vai se converter em o pão, e o sangue de Cristo vai se converter em sangue. Agora, na tradição luterana, quando Lutero ele fez lá a reforma protestante, ele disse que ele acreditava na consubstanciação, ou seja, o sangue nem tanto, mas ele disse que o corpo, afirmava que o corpo de Cristo estava realmente presente no pão. Ou seja, Lutero todo mundo sabe que saiu, reformador fez a reforma, o reformador, ele saiu do catolicismo, porém ele trouxe alguns vestígios, ou seja, ele fez o quê? Meio termo, não, sangue não, mas ele está presente no pão. Jesus ele disse lá quando ele falava com a mulher, eu sou o pão, né? Eu sou a água. Mas não é que a mulher tinha lá que provar disso, não, é você entender que ele é o quê? É o que vai lhe saciar a sua fome, a sua sede. Sede do quê? Sede de palavra, sede de justiça, sede de amor, sede de paz. Você não encontra em outro lugar. Você pode ir em qualquer, você não vai encontrar nenhuma religião, nenhuma placa, você vai encontrar em quem? Em Cristo. Professor Roberto. Bote o microfone sem fio. Microfone sem fio para lá. Da palavra. Que desceu do céu. Verdade. Então, não é que ele se transformava em pão, ele era o pão que desceu do céu. O verbo que se fez carne é a palavra que estava desde a criação. A gente entender isso. Então, para a tradução, vamos lá, para voltar. Para a tradição romana, eles acreditam que o pão e o vinho se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo. Para a reforma protestante, na tradição protestante, feita por Lutero, o corpo se transforma no pão. O vinho não, é um símbolo. E para a posição pentecostal, a posição pentecostal acredita que o pão e o vinho é o que? Um simbolismo, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, é um memorial, é você trazer a memória, como nós já falamos aqui, na anamnese da palavra, lembrança. Não é só você lembrar, eita, Jesus fez alguma coisa por mim há 2000 anos atrás. Não, é você realmente se colocar naquele lugar lá e dizer, rapaz, veja só, eu sou tão pecador, ele veio para cá. É você lembrar, é você trazer de lá para cá, como diz aqui, eu até marquei aqui. Significa transportar uma ação enterrada. Lembrar significa transportar uma ação enterrada do passado, no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e vitalidade originais, mas que sejam trazidas para o presente. É você lembrar de uma forma, é transportar, trazer o sacrifício de Cristo, que foi feito há quase 2000 anos atrás, trazer para o presente sem que ele perca a sua vitalidade original, sem que ele perca a sua potência original. É você entender e compreender que tudo que ele fez foi por você. Por isso que é uma festa, não é um funeral, porque o nosso Redentor, ele morreu, ressuscitou e hoje ele vive. Então o propósito da ceia do Senhor
passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele, né? E a promessa da segunda vida. Na verdade, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial. Aí eu vou perguntar aqui aos irmãos: os irmãos entenderam o que significa a natureza da ceia do Senhor nas três tradições cristãs? Que é a tradição, nas três tradições cristãs, que é a tradição romana, que ele diz que o corpo, que o pão e o vinho se convertem realmente no corpo e no sangue de Cristo. Na tradição protestante, que Lutero acredita que o pão se converte no corpo de Cristo. E na tradição, na posição pentecostal, que diz que o corpo, que o pão e o vinho são símbolos do corpo de Cristo. Os irmãos estão se encaixados em qual tradição aqui? Por quê? Simbolismo. É o que? Um memorial. Não é que você está tomando o sangue de Cristo. Né? Aí tem muitas pessoas. O dia desse, até foi Felipe mesmo que me mandou. Tem uma irmã, uma cidadã, que daqui de Lagarto, que a gente pensa que esse negócio só é de fora, né? Mas daqui de Lagarto, que diz que está vendendo o sangue do Cordeiro do Calvário. Sangue do Cordeiro do Calvário, um negócio assim. Falei, rapaz, a irmã estava lá, catando as gotinhas de sangue que estava caindo. Sangue do Cordeiro do Calvário. Isso está vendendo aqui em Lagarto. Eu não pensei nem que se chegaria aqui, mas chegou. Isso que está o que? Ludibriando muita gente. Eu tenho uma tia minha, tanto tempo de igreja, rapaz. Não, mas é o sangue do Calvário, eu já comprei, R$35. Mas que sangue, minha filha? Não, está ali, é para purificar a casa. Está ali para purificar a casa. Aí compra um sal, que é para tirar. Isso é macumba, sal para tirar mal olhado, está dizendo. Crente, não é crente de 2 dias, não. Quando eu nasci já tem 40 anos. Hoje já deve ter seus 60, né? 50, que eu sou novo. Então são crentes, né? Temos que ter cuidado com isso. Samuel. Não pode jogar. E nem pode dar aquela pessoa, um exemplo. Logo quando eu era criança, né? Aí eu vi o pessoal ceando, tal, meu pai. Quando acabava a ceia, aí, às vezes sobrava um pedaço de pão, mas aquele pão estava já orado. Não é que ali é o corpo de Cristo, é um simbolismo. Mas ali tem que ser o quê? Nós sabemos na nossa tradição aqui, pentecostal, que o corpo de Cristo, quando é orado, é o simbolismo do corpo de Cristo. Nós sabemos que tem que participar a pessoa que esteja o quê? For batizado, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estiver em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Eu não era batizado. Aí eu chegava em casa e dizia, pai, me deu um pouquinho. Ele dizia não. Nem se jogava fora, né? Porque você está profanando. Nem se joga fora. E muito menos se dá a criança, não, beba aqui, não tem problema não, acabou, já orou. Mas você orou. É o símbolo do corpo de Cristo. Aí entra também algo que eu não tinha visto, mas o tempo desse eu vi. Já estão se vendendo aí. Veja só como o mundo, o inimigo ele é astuto. Veja só, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é a reunião mais solene. Há toda uma simbologia, um símbolo atrás, um rito, um culto atrás, mas que é para lembrar o que? O memorial de Cristo. No momento em que ele instituiu a ceia do Senhor. No momento em que instituiu a ceia do Senhor, Jesus Cristo ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Aí o que acontece? Há muitos aí, já tem, em muitos lugares, os mercadinhos, tá, supermercado, já vem o pão já cortado em cubinho. Não, meu irmão, não é assim. Dizem que é por higiene. Isso é uma opinião minha. Se os irmãos acharem que não é, já vem cortado em cubinho. Peraí, cadê o símbolo de chegar aqui? Esse aqui é o pão que é partido por vós. Não, mas já vem cortado. Não, é só por questão de higiene. Bota lá o cubinho. Mas faça. Eu posso, isso é opinião minha.
Cleber, isso aí é um exagero, isso aí, né, é um rito de uma igreja, não tem problema nenhum, já vem ali com o cubinho, não vai orar? Não vai estar simbolizando? Sim, mas é no partir do pão. Comunhão está lá no partir do pão. Esse aqui é o corpo de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro. Mas não, já vem cortado em cubinho. Alguém lá cortou e você vai lá servir. Então eu acredito que o pão tem que ser partido. A igreja tem 1000 crentes. Meu irmão, a reunião mais solene da igreja. Eu vi ontem, eu vendo um vídeo, teve um pastor que disse: muitas das vezes o irmão que não ceia no sábado, que vai cear no domingo, já vai cear, acaba o culto, 9 horas. Aí o irmão vem cear, já vem com o cara feia, porque vai demorar, negócio de para que cantar um hino. É melhor já ir embora, já está em pecado, já está reclamando. Aí, bora irmão, vamos precisar orar não, bora. Se você está com pressa, não sei, é uma reunião solene, você tem que parar ali um momento e dizer: espera aí, agora aqui sou eu e Cristo. É um memorial, é um lembrar. Eu perdi meu pai, e eu não sou essa pessoa, tem muita gente que acredita nesse negócio de eu vou num cemitério e vejo, não, lá estão os restos mortais dele, né? Eu lembro, meu pai, lembro. Às vezes eu estou dentro do meu carro, eu lembro ali, e quando me lembra, vem aquele sentimento. Não fico naquela palhaçada disso, não, vem aquele sentimento, aí eu me fecho, sou fechado, né? Eles até um dia me perguntou: pai, você sente assim, lembra alguma coisa? Porque eu não sei, eu guardo isso, eu vou para mim, eu sento, aí eu fecho o meu semblante e fico ali pensando nas coisas e tal. É um momento do que? De lembrança. Por mais que hoje, num momento, quando ele faleceu, logo, era aquele momento de pesar, tristeza, nenhuma palavra, né, lhe dá. Mas hoje eu sei que ele está na onde? Na glória. Isso me conforta. E quando eu estou lembrando de Cristo, não é um funeral, mas eu estou lembrando que é algo alegre. É você saber que ele morreu, ressuscitou e hoje ele vive. E há uma promessa maior ainda, falando de escatologicamente falando, que é o que? Ele morreu, ressuscitou, ele vive e ele vai voltar. Até que venha, nós vamos aprender isso. Então a ceia do Senhor, nós participamos da posição pentecostal, ou seja, a ceia. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui agora. A ceia é para dar comunhão ou para quem está em comunhão? Por quê? Nós aprendemos que o batismo não é para salvar ninguém, porque o batismo é um reconhecimento público, a sua profissão pública, você dizer para todos que você, né, nasceu de novo, você aceitou a Cristo, reconhecer publicamente que o Senhor Jesus é o que? O Senhor da sua vida. O velho homem morreu, agora você vai o que? Ressuscitar. É uma simbologia, vai ressuscitar. Batismo ele não vai, né, não é para salvação. Batismo é para quem já é salvo e tem que confessar publicamente. Agora, se você já é salvo, aceitou a Cristo, melhor dizendo, já aceitou a Cristo, e você não quer passar pelo batismo, aí você não está salvo, você precisa aceitar novamente. Agora a Santa Ceia é para dar comunhão ou para quem está em comunhão? Tem muitos aí que dá a Santa Ceia para dar comunhão, né? Pessoa, não, venha. Aí não importa se a pessoa vive numa vida de prostituição, de fornicação, de corrupção, é avarento, é egoísta, é mais amante dos prazeres do mundo que dos prazeres. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21, que há 2 mesas. Aí você vai decidir qual você está participando, quem você quer participar. A palavra é dura de Paulo, mas ele está instruindo sobre a idolatria aos coríntios. Você quer participar da mesa do Senhor, que a mesa do Senhor, quando nós falamos da mesa do Senhor, Ele está também participando, o Senhor está presente. Quando nós estamos participando da Santa Ceia aqui, nós acreditamos que na posição pentecostal que o pão e o vinho são símbolos, mas Ele está presencialmente aqui, espiritualmente falando. Deus está dentro, Ele está conosco, todos os cultos Ele está aqui, e na ceia do Senhor Ele está presente, o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Porém, nós temos que ter cuidado que há muitos lugares aí
que diz, não, você vai tomar a Santa Ceia do Senhor, não tem problema não, é só para você ter comunhão com Ele, você participar do corpo. Mas como está participando? Como está se portando? O que está fazendo? A ceia do Senhor, por ser algo solene, você tem que ter consciência do que você está. Quando nós tomamos a ceia do Senhor de forma indigna, nós vamos aprender depois o que é indigna, não é indignamente. Quando nós tomamos a ceia do Senhor com raiva do nosso irmão, quando nós tomamos a ceia do Senhor em pecado, não confundam. Deus é misericordioso. Ele é. Mas você está tomando a ceia do Senhor, você está tomando para a sua própria condenação. Então a ceia não é para dar comunhão. A ceia é para quem está em comunhão com Cristo e com quem? Não se iluda, não. Com Cristo eu estou 100%, mas seu irmão você não olha nem para o lado. Não quer olhar nem na cara. Então não se iluda. Então a ceia é para dar comunhão. É para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Amém? Alguém tem algum comentário a fazer? Com Cristo quer dizer uma igreja com a mesma. Igreja são os dois. Em comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com Deus. Em comunhão com os seus irmãos. Em comunhão com Cristo, em comunhão também com o corpo da igreja. Não existe distinção. Amém? Alguns irmãos têm algum comentário? Então vamos lá para o tópico 2, já que ninguém quer falar, né? O tópico 2 vai falar sobre o propósito da ceia do Senhor. Nós aprendemos no primeiro tópico que a natureza da ceia do Senhor, na tradição cristã, nós se encaixamos na posição pentecostal. Nós temos o pão e o vinho como símbolos do corpo de Cristo. Pão e o vinho como símbolos do corpo de Cristo. Nós vamos aprender agora no segundo tópico sobre o propósito da ceia do Senhor. Para os irmãos, qual o propósito da ceia do Senhor? Qual o propósito da ceia do Senhor? Lembrar da morte e ressurreição. O que mais? Está indo com um caderninho aí. O propósito da ceia do Senhor remete ao passado, presente e futuro. O professor Samuel disse aqui que é lembrar da morte do Senhor e a ressurreição da morte do Senhor. Pronto. Foi pago um preço. O que mais? Tiago, qual o propósito da ceia do Senhor? Não, mas diga o seu. Acompanhe, mas diga. Eu concordo. Olhar no futuro o quê? O que mais? Tem mais propósito a ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo. Comunhão. Memorial. Então o propósito da ceia do Senhor, aí presbítero Samuel, o diácono ali, os irmãos disseram muito bem. O primeiro ponto vai dizer aí que é celebrar a expiação de quem? De 1 Coríntios 11, 26 vai dizer: anunciar a morte do Senhor, até que? Anunciar a morte do Senhor. A ceia aponta para onde? Para o Calvário. O apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. A morte do Senhor, esse sacrifício é o que? É o cerne do Evangelho. Você só está aqui por causa disso, é o ponto principal. É o cerne do Evangelho, anunciar a morte do Senhor, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do... Na Páscoa se matava um cordeiro inteiro, matava-se o cordeiro inteiro, já trazendo para os dias, para muitos anos à frente, do cordeiro que João apontou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha algum pecado? Mas nós temos. Então é o cordeiro. Aí quando Jesus ele instituiu a ceia do Senhor, no dia, na festividade de Páscoa, fugiu agora a palavra, né? Num dia festivo ali de Páscoa, ele fez o que? Foi sucedendo. Eu estou trocando isso aqui, a Páscoa, ok, é válido estar aqui, você tem que lembrar de onde você saiu. Quem tirou foi a mão forte de Deus, não foi vocês.
Se não fosse o sangue do cordeiro lá nos umbrais da porta, estava todo mundo, primogênitos, mortos. Mas eu te livrei, mão forte. Aí Jesus disse: agora o quê? Vamos agora substituir o cordeiro, pão, meu corpo que é partido por vós. A profecia diz que nenhum osso de Cristo foi o quê? Quebrado. E como é o corpo que foi partido por vós? O que é o corpo que foi partido por vós? Ele foi ultrapassado. Foi ou não foi? O prego não foi batido lá na sua mão? Então ali nós somos participantes. O corpo foi partido por vós. A profecia diz que nenhum osso dele se quebraria, como não se quebrou. Profecia. Mas o corpo dele foi o que? Ultrapassado. Uma lança, né? Do seu lado foi ultrapassado. Então o corpo foi partido por vós. Então o apóstolo destacou o propósito que é anunciar a morte do Senhor, Cordeiro Imaculado. A ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. A ceia do Senhor não celebra um Cristo morto, como a igreja que segue, né, a tradição romana, que bota um Cristo pendurado lá na cruz, que ele não está lá, ele já desceu, já está vivo, está na destra do Pai, está lá à destra com o Pai. Não é um Deus morto, não é um Senhor Cristo morto. Ele está o quê? Vivo. Ele está vivo. Por intermédio da morte de Cristo, fomos justificados e reconciliados com quem? Com Deus. É o cerne do Evangelho. É o porquê você está aqui hoje. Por quê? Porque Ele se entregou. É o propósito da ceia do Senhor. Aí os adolescentes que se batizaram recentemente, vocês sabiam que o propósito da ceia do Senhor, não sei nem se se batizaram, se tem aqui. Eu estou perguntando aqui, não sei nem se sou batizado já, né? Não, né? Não. Ou este lá, né? Sabia que a ceia do Senhor tem como objetivo celebrar a expiação de Cristo? Celebrar que Ele morreu por sua culpa? Foi por minha culpa. Foi pelos meus pecados. Teve uma vez que numa Santa Ceia, eu não era batizado ainda. Mas eu fiz... não sei como foi que teve. No ato da Santa Ceia, eu mais um rapazinho, um abençoado, não era batizado. No ato da Santa Ceia, que como eu já disse aqui, é algo solene. Nada pode tirar a atenção do culto. Nós vamos ver no terceiro tópico, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Era algo solene. Então durante a Santa Ceia, eu peguei, não consciente disso. Era porque não se ensinava, se ensinava. Todo mundo sabe aqui que era um homem rígido, meu pai, me ensinava muito bem. Aí na hora de passar a Santa Ceia, eu querendo participar, mas eu não peguei Santa Ceia, né? Querendo participar, eu abri uma bala, e na hora que o pastor disse, tomar e comer, né, do corpo, comer do corpo do sangue seu, botei a bala. Quando meu pai viu, quando eu olhei para ele, eu falei, a casa caiu. O pau vai comer dentro de casa. Aí na mesma hora, a igreja assim, cheia, ele chamou um evangelista, até evangelista Antônio Mendonça, chamou o evangelista, me chamou eu e o jovem, disse aqui, vem aqui, ore por eles aqui agora, para eles entenderem. E ele deu uma palavra, né? Para você entender que a ceia do Senhor é algo solene, não é brincadeira. Não, eu botei a bala como se fosse o pão, né? Aí ele disse o quê? Tá brincando. Eu disse, eu não ensinei dessa forma. Aí o quê? Primeiro teve a oração, né? Que graças a Deus foi boa a oração, né? O ruim foi depois, chegou em casa, né? Pau na muleira. Apanhou. Disse para você nunca mais. E outra vez eu criança aqui nessa igreja. Eu trouxe um amiguinho, né, que não era crente. Aí veja a mente de criança. Meu Deus do céu. O rapaz foi passando, aí é para pegar o pão. Eu falei, você pode pegar o que você quiser. O cara foi botar a mão. Rapaz, parece que a igreja estava cheia, o céu está cheio. Meu pai estava em cima do púlpito, ele viu na hora que eu falei. Meu pai, aí quando acabou o culto, ele, o que foi que você disse? Eu falei, nada.
Nada do que, rapaz, você disse isso e isso. Chega em casa a gente conversa. Outra surra. Até eu entender o que era. Mas quando você começa a experimentar a ceia do Senhor, é por isso que na ceia do Senhor tem que ter essa reverência. Eu trago para mim. Na ceia, quando... não é, veja só, isso não é bíblico, né? Não é que você tem que fazer, não, vai de cada um. O interessante seria que na semana que se antecedesse a ceia do Senhor, você fizesse 2, 3 dias de jejum. É o sacrifício mínimo que você pode fazer, porque Ele fez tanto. Faz 2 dias de jejum. Num sábado ali, ou num domingo, você tem igreja que celebra no domingo ou no sábado, você tira aquele dia de consagração, de jejum ao Senhor. É o sacrifício mínimo que você pode fazer por Ele que Ele fez tanto. E quando você chegar na casa do Senhor, é você lembrar, esqueça tudo. Mas criança corre, lá, bate criança lá na salinha. Não, mas eu estou com fome. Criança está com fome. Não coma, aqui é o culto mais solene da igreja. Se você não respeitar isso aqui, que é o cerne do Evangelho, a morte de Cristo na cruz, você vai respeitar o quê? Vai estar vivendo um falso Evangelho. Vai estar vivendo uma vida de total desprezo com a palavra, porque você não respeita. Ninguém vai no funeral. Apesar que hoje o amor de muitos se esfriou mesmo, porque eu fui no tempo desse aí que o pessoal morreu, eu fui lá, cheguei lá, estavam contando piada. Eu falei, peraí, a pessoa morreu. Mas ninguém vai no funeral, que aqui não é um funeral, mas estou dizendo, mas ninguém vai no funeral para ficar de gracinha, não. E muito menos nenhum memorial, que aqui Cristo não está morto. Você tem que ter mais respeito ainda, porque Ele vive, Ele está observando tudo. O culto solene da Santa Ceia do Senhor, como todos os cultos, tem que ter reverência. Aqui é o lugar santo, casa de Deus. Não é lugar de estar bababá, bebê, vendendo tapué, vendendo não sei o quê. Vamos marcar para ir para a pizzaria. Meu irmão, deixa acabar o culto, lá fora você marca 30 pizzarias. Mas aqui não, é um lugar solene, nada pode tirar o cerne, a atenção, que é o que? A morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua vinda. Esse é o tema. Então, o propósito da ceia, primeiro, é celebrar a expiação de Cristo. Segundo, é proclamar a segunda vida de Cristo. Ele diz, anunciar a morte do Senhor até que venha. E quando nós começamos a celebrar o culto ao Senhor, aí é por isso que os cultos de Santa Ceia, mensagem, hinos, do começo, hino da harpa, tudo, tem que ser o quê? Ligado à memória da morte de Cristo ou da vinda dele. Porque a Santa Ceia foi instituído, numa visão também futura, você vai celebrar até que venha. Porque Ele vem, escute, o sacrifício que Ele fez lá atrás tem um propósito, porque um dia Ele virá. Ele foi preparar a morada. Ele virá para buscar aquele que estiver o que? Em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Então, proclamar a segunda vinda de Cristo até que venha. Olhamos e trazemos a lembrança do passado. Olhamos para o passado, trazemos a lembrança e a vitória de Cristo na cruz. Contudo, mantemos o nosso olhar no futuro, esperando ansiosamente a volta de quem? De Cristo. Filipenses 3, 20 e 21, o que é que diz lá? Quem pode ler? Filipenses 3, 20 e 21. Eu vou ler para que não percamos tempo. Ora, o nosso Deus... Li errado. Mas a nossa cidade, aqui está dizendo que estamos esperando ansiosamente a volta de Cristo. Para onde? A nossa cidade está nos céus, porque somos peregrinos aqui nessa terra. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa é a nossa visão futura. O propósito da Santa Ceia é esperar que temos uma morada eterna no céu com Ele. Então, propósito da Santa Ceia, celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda do Senhor. Há um sentido escatológico na celebração da ceia.
Aí a lição vai dizer aqui que quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Ou seja, vive na sua vida fora do sagrado. Vive no profano. Por quê? Porque quando isso aqui se perde, você não tem o quê? Um objetivo a se cumprir, você não tem um alvo. Você não tem um alvo para se cumprir. Ou seja, não, tantos anos ele vai voltar, até agora não voltou. Aí você o quê? Deixa de viver no santo, no sagrado, para ver o quê? No profano. Vivendo como quiser, da forma que quiser, andando como quiser, falando como quiser, se vestindo como quiser. Aí Jesus Cristo, ele bate, te chama como uma mensagem de domingo, que ele pode voltar coletivamente para todos, mas ele pode te chamar. E aí? Qual é a desculpa? Dizia ontem, estava com a Elisa ontem, o presbítero Nakamura. Qual é a desculpa que a pessoa vai ter? Mas eu estava desse jeito, Senhor, porque eu estava triste com o pastor, eu estava triste com a liderança, eu estava triste com a igreja. Que desculpa vai ser isso para o Senhor? Nenhuma. Não haverá desculpas. Ah, Senhor, mas se eu se lembra que uma vez eu não vos conheço. Então é propósito da ceia do Senhor, celebrar a expiação, proclamar a segunda vida de Cristo. E terceiro, celebrar a comunhão cristã. A igreja de Coríntios vivia o quê? Em divisão. Ninguém esperava por ninguém. O rico era melhor do que vivia, fazia mais do que o pobre, comia mais do que o pobre. Vivia o quê? Em divisão. Uma igreja que tinha os dons espirituais. Mas a ceia do Senhor, além de você olhar para o passado, olhar para o futuro, você tem que estar o quê? Olhando para o seu presente, vivendo o seu presente o quê? Em comunhão, celebrar a comunhão cristã. Não só com Deus. Deus é importante, sim, mas também com o seu irmão. Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Como é que você não ama seu irmão que você está vendo? Carne e osso. Não, Raimundinho, eu quero distância dele. Aí você diz que ama a Deus. Não ama. Amar a seu irmão é você entender que ele tem virtudes diferentes de você, pensamentos diferentes de você, opinião diferente de você. Que essa opinião, se você colocar e confrontar contra a Bíblia, se estiver dentro da Bíblia, você tem que se reconhecer e dizer, não, quem está errado sou eu. Se a pessoa estiver com opinião diferente, mas contrário à Bíblia, exercendo o fruto da carne, você tem que combatê-lo. Combater no sentido de quê? De alertá-lo, ser um atalaia, chegar, conversar. Não é você acusar e dizer, não quero coito com você. Não é assim. É amar os nossos irmãos, viver em comunhão com ele. Paulo, ele alertou a igreja de Coríntios, porque a igreja vivia em litígio, vivia em guerras e dissensões. E tomando da ceia do quê? Do Senhor. A celebração da ceia do Senhor é um atestado de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. Quando você celebra a ceia do Senhor, não é porque é bonito, não. É para você atestar para todos a comunhão que você tem com Deus e a comunhão que você tem com um irmão. Aí eu vejo que hoje acabou-se um pouco a questão do pedido de perdão na igreja. Graças a Deus. Ou os irmãos estão em plena comunhão, né, com todos os irmãos, né, que isso é uma bênção, uma dádiva, né? Conseguir, graças a Deus. Ou acabou o quê? Esse amor. O temor. A irmã disse ali, agora eu ouvi como é? O temor. Não tem nem mais temor para estar na casa do Senhor. Toma a ceia. Dá um exemplo de mim. Estou tomando a ceia aqui em cima. Meu irmão brigado comigo lá, eu brigado com o irmão lá. O irmão está vendo eu tomando a ceia, eu estou vendo ele tomando a ceia. E o quê? Estou tomando para a minha própria condenação. Não se perde mais perdão. Como é? Que toda vez que você se aproxima,
Quando você se aproxima a ele, te magoa. Não. Escuta. Escuta. A pessoa lhe magoa, certo? Eu sei, mas eu estou dando um exemplo. A pessoa lhe magoa. Você tem que amá-lo de qualquer jeito. Não é que você vai andar na casa dele. Não é que você vai, mas é você amá-lo de uma forma que você não quer ver o mal dele. Meu irmão, eu vou dar um exemplo aqui, que eu já disse ali, não vou citar o nome para não... Tem um irmão que estava com uma mágoa de mim. Aí eu disse, rapaz, ou esse irmão ele vai cair em si, ou não sei, nós vamos ficar nisso a vida toda. Quando acabava o culto, ele podia estar onde for e ir atrás dele. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Toda vez eu ia falar com ele. No começo falava retraído, nem olhava direito. Não tem problema. Um dia ele vai falar. Eu falei, rapaz, eu não sei. Eu falei com a Elisa, falei, não sei o que foi que eu fiz. Não tinha nem contato assim com ele. Irmão, Deus abençoe, Pai do Senhor, como é que o senhor estava? Também? Tá. Não ia da casa dele, não via com ele, não passava um trabalho dele, não chamei ele para comer, não chamei ele para lanchar, não. Eu tenho comunhão com ele aqui dentro da igreja. Amo ele. Se vê nenhum erro, eu tenho como irmão. Como eu amo o irmão. O que eu tenho que fazer, irmão? Está errado. A Bíblia diz o seguinte, é esse. Não, mas você, quem é você? Não tem problema. Só estou dizendo, né, que a Bíblia diz. Você quer manter no erro. Agora veja só. Você, não é para você viver com o irmão. Se o irmão só está ali batendo. Mas você tem o quê? Amá-lo. Você está tomando a sua ceia o quê? Tranquilamente. Agora o irmão que toma a ceia, só, né, agredindo verbalmente o irmão, só. Aí sim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está tomando para a sua própria condenação. Comunhão. Em Coríntios existia a gente deu até aqui na lição passada, um que tinha um pecado. E a igreja começou a passar a mão lá, relevou que o camarada dormiu com a madrasta, né, a esposa do pai. Paulo o exortou, deu lá um ensino forte, disse, não queira nem ele aí perto. Porém, Paulo vai dizer depois, que aquele que é inimigo do evangelho, não é para você ter inimigo por si, para você amá-lo, você orar, não é para você ter inimigo. Ele é inimigo do evangelho, está ali apenas como alguém que está plantado dentro da igreja para trazer o quê? Dissensões, né, intriga. Aí ele diz, olha, não queira, não perto não, nem coma junto, porque quando você vai comer junto, eu tiro. Porque às vezes você está na sua casa, você está em comunhão com Deus e com seus irmãos, aí chega um abençoado, e aí, tal, não, veio aquele visitar, rapaz, aquele irmão da igreja, pense no camarada atribulado, aí pronto, já começa o quê? A tirar a sua paz. Você está em paz, mas é o que eu enviado para tirar a sua paz, falar do irmão, causar o quê? Dissensão. Mas não viraram inimigos. Todos se amavam entre irmãos. Então, o propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação, proclamar a segunda via de Cristo e celebrar a comunhão cristã. Você pode ter pensamentos diferentes do seu irmão. Pode. Cada um ser humano pensa diferente. Não, você pode dizer que o carro do pastor é azul, mas eu estou vendo que é vermelho. Você vai estar nessa confusãozinha por causa de uma besteira. Não, vive em paz com seu irmão. Tá bom, irmão, é azul. Não tem problema. É você viver em paz com seu irmão. É perdoar para ser o quê? Perdoado. Se você não exerce o perdão. Aí eu conto direto. Eu fui em um culto, né, e o rapaz começou a pregar. E ele me disse algo que
Eu vim cair em si. Os discípulos disseram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? Aí o irmão pregando, ele disse: meu irmão, se você estiver contando, você não perdoou nem a primeira vez. Se você estiver contando: olha, Samuel, eu já lhe perdoei 5 vezes. Hoje, parece que eu não perdoei nem a primeira. Eu estou lembrando da primeira que ele... Esquecer. Não é que você vai, porque você não vai apagar a sua mente. Você, a Bíblia diz que quando Deus ele nos perdoa, Ele pega nossos pecados e joga no mar do esquecimento, ok. Mas nós não. Isso a gente vai lembrar, né? Mas aquele irmão, uma vez ele me magoou. Mas quando você lembra, você não sente o que? Aquele rancor. Não, pai, graças a Deus estamos em paz. É celebrar a comunhão cristã. Quando a igreja aqui, quando há espírito de divisão, litígios e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Você está aqui, você está tomando para quê? Se nós estamos celebrando o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, o corpo é unido. Aqui não tem nada apontado. Aqui não tem nada amputado. Você não é uma mão que está desligado do corpo de Cristo. Não, você anda sozinho, não. Porque se você for amputado do corpo de Cristo, aí você já é o que? Um tumor. Você tem que ser tirado, é um parasita. É o joio. Mas aqui não existe você andar sozinho. O corpo de Cristo só é um. E se você não conseguir viver com isso aí, você não conseguir viver com o seu irmão, aí não está dando certo. Você tem que o quê? Nascer de novo. Entender o que é o amor de Cristo. E você amar o seu irmão como Ele te amou. É você amar o seu irmão como Ele te amou. Então, qual o propósito da ceia do Senhor, mediante o que nós falamos aqui? Qual o propósito da ceia do Senhor, Yasmin? Diácono presbítero Rogério. Qual o propósito da ceia do Senhor? Amém. Então o propósito é celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda do Senhor e celebrar a comunhão cristã. Então na Santa Ceia, os irmãos vão cantar, traga hinos que celebre isso. Celebre a morte de Cristo e a ressurreição dele. Celebre a vinda do Senhor. Ele está voltando. Foi o cerne, morreu para isso. Por nós, está voltando. Celebre a comunhão com os irmãos. Não tome a sua ceia sem você ter a capacidade de pegar na mão do seu irmão. Tem um hino que a gente canta aqui, nós somos corpos assim bem ajustados. Aí alguns cultos que eu cantei esse hino, aí eu dizia ao irmão: meu irmão, diga para o seu irmão que você precisa dele. Eu preciso de você, né? 2 irmãos precisam do outro. E aí, precisa de você, viu? Você não precisa de nada. Você não consegue nem dizer: meu irmão, pegue na mão do seu irmão, nós vamos cantar. Nós somos um corpo assim bem ajustado. Às vezes você está pegando na mão do seu irmão, eu estou pegando na mão do meu irmão, né? E às vezes é só para o pessoal ver, né? Mas pelo menos segure. Mas para ver se quebra alguma coisa, né? Algum jugo. Aí você está ali segurando a mão. Pega na mão do seu irmão. Evanilson. Teve uma época que eu vim para Santa Ceia e ficava assustado. Porque o culto de Santa Ceia parecia ser mais um culto de doutrina, entendeu? Aquela coisa pesada. Aí nós somos seres humanos. Quem é que não tem momentos de erro, né? Aí eu já fui na casa. Teve uma época que eu estava com Santa Ceia já estava comigo. O culto de Santa Ceia, eu vejo que por mais que se tenha uma palavra que você tem que dar para a correção da igreja, até porque a correção tem que dar no sentido, a palavra vai ter que levar a pessoa que vai tomar a ceia, parar e o quê? Examinar, peraí. Quando Paulo ele começou a ensinar o pessoal de Coríntios, ele começou a dizer: olha, há 2 mesas. Você está participando da mesa do Senhor ou da mesa do demônio? 1 Coríntios 10, 21. Você quer participar? Você está bebendo o cálice do Senhor ou você está bebendo o cálice do demônio? Porque estava o quê? Tinha idolatria no meio. Ele estava falando de idolatria entre os judeus. Estava falando.
Só que lá no Coríntios, a igreja, né, que lá na cidade de Coríntios tinha um templo chamado, esqueci o nome agora aqui, era o templo da deusa Epafrodite, eu não sei, esqueci, que era a deusa do amor. Na verdade era o seguinte, a deusa do amor. Aí se fazia essa festa do amor. Tinha Hermafrodite, negócio assim, né? Tinha essa deusa lá, só que o povo começou a misturar a Santa Ceia do Senhor com essas festas e virava o quê? Uma bebedice, um beberrão, um comilão, e o pessoal só queria comer. Comer, beber e pronto. Perdia-se o sentido. Aí precisou que Paulo o quê? Fosse lá e doutrinasse duramente a igreja. Doutrinasse duramente a igreja. Hoje, no dia de hoje, o culto de Santa Ceia, o principal objetivo, que é um culto solene, é você lembrar da expiação de Cristo, você ter comunhão com seu irmão, e você visar algo futuro, que é o que? A volta dele. Só que aí, né, em muitos cultos é necessário que você dê um pouco, né? Mas não é que, né, como não é doutrina que ali é o momento de o que? De expiação. Não é regimento eterno. Ali é o momento de você dizer o que a Bíblia vai dizer. O que é o viver santo. Porque você só consegue participar da ceia do Senhor no viver. Aí nós vamos entrar aqui em um ponto. Não é você ser perfeito. Porque se você tivesse ser perfeito, você devia estar lá em cima, não aqui. Exatamente. Desse jeito, você vê o povo saindo dentro da igreja para lá para fora, para conversar de trabalho, perguntando, viajou para onde? Estava na outra. Meu irmão, você não está na igreja. Todo dia eu venho para a igreja, meu Deus, tira essa raiva de mim, porque você não está vindo com gratidão para a igreja. Você vem gratidão para a igreja, até sério você não tem na igreja. Você vem grato a Deus, para a igreja, para adorar a Deus. Você não tem prazer de se levantar da igreja, porque você quer ouvir Deus falar, você quer adorar. Esse, todos os cultos. Nesse assunto aí que a Raimundo está falando, é bem verdade, e principalmente, todos os cultos, não é? Como ele falou, e principalmente no culto de ceia, a reunião solene. Nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, já falando disso aí, o modo de celebração da ceia do Senhor. Aí o primeiro ponto vai lhe perguntar, o que é participar indignamente? Indignamente, na forma da palavra lá do que saiu, está falando de modo ou maneira de como estamos participando da mesa do Senhor. Não é o estado ou qualidade da pessoa. Porque se você for pela sua natureza, vamos dizer, a sua natureza, você não toma a ceia do Senhor, porque você é pecador. Eu sou pecador. Não é. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, é você dizer, olha, eu sou pecador. Mas essa semana eu caí, sim, mas ele é misericordioso, para você, agora não seja menino. Não pense que Deus também é menino. Não, eu vou pedir perdão hoje por tomar ceia, mas amanhã você está tomando a ceia em pecado, para a sua condenação. Você está premeditando o seu pecado que você vai fazer amanhã. Não, eu pequei a semana toda, mas hoje já começa da sexta-feira. Sexta-feira, amanhã é ceia, rapaz.
Amanhã eu não posso nem deslizar. Mas domingo vai ter vai ter um churrasco do pessoal da empresa. E o que é que tem uma cervejinha sem álcool? Mas hoje não, no sábado eu não posso, que é Santa Ceia. Você está tomando indignamente. Indignamente, quer dizer, para a sua própria condenação. Indignamente que Paulo dizia aqui era sobre estar relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Ou seja, de forma desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, de maneira irreverente quando se embriagavam. Porém, de modo indignamente, trazendo para o dia de hoje, quando se está celebrando a ceia do Senhor, não tem esse negócio de estar lá fora toda hora passando para lá e para cá, não. O local é aqui. Se você não quiser tomar a ceia do Senhor, né, primeiro, tem pessoas que saem porque dizem, não, hoje eu não vou tomar, porque não conseguem exercer o perdão. Eu briguei com minha esposa, eu não vou pedir perdão. Você não ama nem ela, você não consegue nem pedir perdão à sua esposa. Às vezes você está casado 5, 10, 20, 30 anos, você não tem nem a liberdade de chegar, rapaz, eu errei, né? Quebra esse egoísmo, eu errei. Às vezes você pode até estar certo no seu pensamento, mas não, eu errei, me perdoe, eu te amo, e vamos seguir, vida que segue, né? Não vou nem tomar ceia. Tem pessoas que nem para a ceia vêm. E quando vem, acontece, fica lá fora, no momento solene. Aí quando a bandeja está chegando lá, ele vai para a porta para pegar o pãozinho. Você está tomando de forma indigna, porque você não está participando do que é realmente a ceia do Senhor. É um modo ou maneira. Para os adolescentes que estão aqui, que isso aqui é uma aula, é para aprender, é o viver. Na ceia do Senhor não fica de blá blá blá, de blá blá blá, de conversinha. Tem que ficar calado. Criança tem que se colocar. Crianças, independente de idade, pequeno, grande, médio, adulto, seja lá o que for. Tem criança de todo, né? Adulto que é criança. Fica sentado no seu lugar. A ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor. Não, mas não tem problema não. Deixa ele ficar correndo, que é melhor que corra aqui, que ele não. Corra lá na rua. Aqui é a casa do Senhor. Já pensou se Deus nos usasse de misericórdia? Fosse como antigamente, como é que seria? Quantas pessoas estariam aqui? Nem eu estaria mais. Porque a casa do Senhor é um lugar santo. Aí na Santa Ceia do Senhor, não se fica com brincadeirinha, não se fica com blá blá blá, não se fica com blá blá blá. Eu já disse aqui, na vez que eu brinquei, meu pai me chamou no meio de todo mundo, botou lá, eu, um rapazinho, fez uma oração, porque eu estava metendo uma bala como se fosse um pão. E cheguei em casa, teve 2 correções, a de Cristo, e em casa teve a dele. Pronto, eu aprendi nunca mais a brincar com a ceia do Senhor. Não me matou, não, estou vivo até hoje. A ceia do Senhor é um local de reverência. É um local de reverência. Já vai tomar a ceia do Senhor, aí senta, já senta do irmão. Olha ali, o irmão ali, rapaz, aquele cara não está em pecado, vai tomar a ceia. Meu irmão, você está falando da vida dos outros da ceia. Deixa, foca em Cristo, feche os seus olhos, comece a cantar, né? Eu canto toda a ceia. Cicatrizes que provocam, toda a ceia eu estou cantando esse hino, né? Ou se isso não for amor, porque se você não entender o que é isso, para que você está tomando a ceia? Você está tomando indignamente, você não entende o que é a ceia do Senhor. Então, um modo de celebrar a ceia do Senhor, uma celebração reverente, tanto de quem está celebrando, tanto de quem está aqui na nave da igreja sendo serviço. Tanto do diácono, não é chegar com gracinha. Isso aqui é o corpo que é partido por vós. Está em comunhão, é o corpo que é partido por vós, que é o sangue do Cordeiro, derramado por vós. Pronto. Tem lá as suas formas de dizer, né? Os obreiros nunca serviam a ceia, mas tem suas formas de dizer. É ter reverência. Não, pode falar. Não, pode falar. O microfone.
fraqueza. Eu contei um exemplo desse ontem, eu conversando com o pessoal na Nakamura, né? Eu contei que eu me peguei fazendo isso. Quatro. Que não. Que não contaminaram as suas vestes. Todos brigam. Exatamente. O que não pode. Exatamente. O que o professor disse, que uma confusão que tiver dentro da sua casa, isso não pode lhe impedir de tomar a Santa Ceia. Porque você tem que ter o discernimento, é o que ele tocou no assunto novamente. O pão que você está se alimentando é o pão, é o cordeiro, é o pão, é a palavra, é o verbo encarnado, o pão que desceu do céu. Você vai discernir que isso aí não pode lhe afastar. Há muitas pessoas que qualquer besteirinha quer o quê? O examine-se a si mesmo. Não é para você dizer, peraí, eu estou inapto a tomar, não. É você examinar e dizer, eu sou aquilo que ele falou, eu sou o que? Pecador. Sou pecador. Eu errei. Mas você pode se achegar a Cristo. Não é tudo que vai lhe afastar. Você não pode deixar. Tem gente que deixa de tomar a Santa Ceia por coisas supérfluas. Isso é o que? É um pé. É o Números. Quando Deus ele vai. Deixa eu ver se é Números capítulo 9. Deus ele está instituindo lá as regras da Páscoa. Números. Se não me engano é Números 9, 13. Números 9, 13, vai dizer que, porém, quando o homem for limpo, ou seja, o homem está lá, não tem motivo nenhum para que ele falte a celebração da Páscoa. Isso a gente vai trazer para a Santa Ceia. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Aqui é o seguinte: a pessoa sabe que ele tem um Deus que ele pode e alcança a misericórdia. Ele sabe que aquilo que sabe experimentar o pão que desceu do céu, ele sabe o que é isso. Ele sabe que ele não pode deixar de tomar Santa Ceia por coisas supérfluas, coisa que ele pode resolver, coisa fácil. Mas ele quer deixar de tomar Santa Ceia porque não tem. Primeiro,
não se tem um compromisso. A Santa Ceia do Senhor, você não escolhe o mês que você vai tomar. Não, hoje eu não vou, esse mês eu vou tomar não. Por que não? Não sei. Primeiro, que esse mês eu tenho um aniversário para ir. Não. Segundo, que esse mês não dá. Esse mês eu vou tomar não. Para que tomar ceia todo mês, ceia do Senhor? Para você não está nem discernindo o sacrifício de Cristo. Você está fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo, pastor? Exatamente. Para que essa amargura venha a ser eliminada da vida amarga que eles levavam ao Egito. Se a gente não participar da ceia comendo erva amarga, lembrando da minha amargura de pecado no mundo, eu não vou conseguir participar de uma forma digna. Eu não consigo. Eu não conhecer a minha situação, qual era que eu antes de obedecer. Aqui embaixo, né? Olha lá em cima. Exatamente. E é você ansiar por participar da mesa do Senhor. Eu lembro que logo quando eu entrei na Maratá, aí eu trabalhava de segunda a sexta, mas eles tinham um plantão dia de sábado. E como eu trabalhava com questão de logística, nesse negócio de quando chegava o último dia do mês é quando estourava tudo. Aí eu me lembro que todo último sábado, os plantão era de 8 da manhã, 10 da manhã até 10 da noite. E eu perdendo ceia. Eu não gostava. Aí eu dizia para Deus, eu tenho que ter o meu trabalho para sustentar a minha família, mas se o Senhor me der a oportunidade, faça com que eu não consiga mais, porque eu não quero perder a ceia do Senhor, que é algo que eu não gosto de perder a ceia do Senhor. Não gosto, é um momento sublime. É o culto que eu mais gosto é a ceia do Senhor, está lembrando do sacrifício de Cristo. E eu pedia sempre a Deus. Aí Deus mudou o quadro. Fui promovido. E hoje possa ser que um dia eu vá trabalhar, nenhuma eventualidade, dê uma pandemia, posso, mas hoje tenho nenhum problema concernente ao último sábado, porque para eu participar da ceia do Senhor, porque eu não queria perder, ansiava. Aí eu passava, eu sinto que não era a mesma coisa. No domingo eu estava aqui sentado no banco, porque eu já disse, muitas das vezes a ceia do Senhor estava sendo ministrada aqui, estava meio baderno. Pai do Senhor, não, cadê a Pai do Senhor, meu irmão? Chega para o meu Pai do Senhor, vamos lá fora aqui, está celebrando a ceia do Senhor. É um momento solene também. Tem que ter reverência nesse momento. Não é estar passando para lá e para cá, não sei o que, irmão. Depois eu quero falar com o Senhor. Não é assim. Deixa o irmão cear. Então eu tinha esse. Então é você entender, compreender que você precisa participar da mesa do Senhor. É você lembrar o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo hoje, sua comunhão com Deus e com Cristo, e lembrar o que Ele está preparando para você lá na frente. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Então o modo de celebração da ceia é uma celebração reverente e uma festa, uma celebração festiva. Portanto, por ser uma celebração festiva, porque o nosso Cristo, Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele vive. Não é porque é festivo que tem que ser feito de qualquer forma.
Tem que ser de forma o quê? Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, pois o nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. O seu choro tem que ser choro no espírito, porque você era um pobre, miserável, pecador lá fora, mas o sangue do Cordeiro te purificou de todo pecado. Então esse é o propósito da ceia do Senhor. Nós estamos aqui na natureza da ceia do Senhor, é numa tradição pentecostal, ou seja, o pão e o vinho são símbolos do corpo de Cristo, ou seja, nos remete à lembrança, traz o que Cristo fez há 2000 anos atrás para o nosso presente, de forma que ele não perde o seu significado nem a sua vitalidade, ou seja, ele está vivo. Então a nossa posição é essa: o pão e o vinho como símbolos do Espírito Santo. E o propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã. E fazemos tudo isso como? De forma reverente e festiva. De forma reverente e festiva. Seja reverente quem está lá, quem está servindo e quem está na nave sendo servido. Reverência. Primeiro, que aqui não é casa de ninguém, aqui é casa de Deus. Quando ele se faz presente, tem que ter reverência. Conversinha que não tem que ter em culto nenhum. Culto nenhum. Conversinha. Aí é o que o irmão diz. É ensinado? É ensinado. Às vezes nós caímos num erro que a gente tanto bate e cai. Dizia ontem a Elisa, eu digo sempre, rapaz, quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Aí quando eu entrei na empresa, Raimundo sabe como é, né? Quando eu entrei lá, o povo diz: olha, para você que é crente não dá certo, porque aqui você tem que mentir, aprender a mentir. Disse: eu não vou mentir. Aí o telefone toca, só toca aquele bendito telefone lá, que eu já tirei umas 3 vezes lá perto de mim. Aí eu atendo: fulano de tal, tá aí? Tá. Aí a minha chefe: rapaz, não diga não quando o cara atender. Eu falei: pronto, agora eu vou mudar. Fulano de tal tá aí. Vanessa, a senhora pode atender? Não posso, pronto. Ela não pode no momento. Estou mentindo. Perguntei a ela: pode atender? Não pode. Pronto. Aí agora é com ela. Aí esse dia, eu contando já que eu caí em algo que eu tanto bato, eu estava dizendo ontem, um rapaz me ligou e disse: Cleberto, você já tem um agendamento do Tacadão de Imperatriz? Aí eu disse: tá tudo certo, pode ir. Só que eu não tinha um agendamento. Quando eu desliguei o telefone, aconselhamento, porque veja só o que é. Quando eu desliguei o telefone, 2 já olhou para mim. Quando olhou, a conselho já bateu. Eu falei: para que eu fui mentir para uma besteira? Era só dizer que não tinha. Se ele quiser descarregar o carro. Quando eu bati, 2 já olhou. Você tem um agendamento? Eu disse: peraí, vai, rapaz. Teu telefone, olha, para ser sincero, não tem um agendamento não. Se você quiser ir, eu vou chegar lá, vou tentar ali ajudar. Chegou lá, o cara passou 2 dias, o cara mandou o áudio, eu mostrei ontem. O cara esculambando, dizendo, eu falei: não tem problema. Mas o que? Na mesma hora que eu dei a mentira, eu voltei. Eu falei: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Olha só, somos rodeados de uma grande testemunha. Os não crentes, quando eu bati o telefone, eu pensava que não estava ouvindo, né? Quando eu bati, já olhou: você não tem esse agendamento. Aí eu disse: espera aí, vai. Aí botei. Aí o que? Foi envergonhado. Por quê? No momento eu fiz o que eu digo sempre: rapaz, não minta, eu não vou mentir. Então nós temos que estar conscientes. Nós temos que saber que nós não somos o quê? Mas estamos buscando a perfeição. Não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Estamos buscando ser santo como Cristo, porque nós temos como espelho quem? A Cristo. Sabemos que só vamos conseguir o nosso corpo glorioso e assim se livre de toda a mácula, todo esse fardo do pecado, quando estivermos lá na glória com Ele, quando Ele vir para nos buscar. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que cumprir 2 ordenanças. A primeira é o batismo, e o batismo vai nos levar a seguir a segunda ordenança, que é o que? A Santa Ceia do Senhor. Não deixe de ceiar por coisas supérfluas, né? Como o professor disse, o pastor disse, nós temos que ter consciência disso aí, que Jesus era o pão que desceu do céu.
aquele que fez carne, se entregou por você. É você ter essa consciência que isso que você está tomando aqui, o pão que simboliza a carne, o vinho que simboliza o sangue, foi por você, a expiação pelos seus pecados. Você devia estar lá e não ele. Eu deveria estar lá e não ele. Então é entender que a Santa Ceia do Senhor, por ser o culto mais solene da igreja, tem que ter reverência e entender. Você não toma a Santa Ceia porque se nós temos aqui o dizer que depois de 3 meses, né, dá uma disciplina, né, alguma coisa assim, né? Mas você não vai tomar a Santa Ceia, não. Vou tomar a Santa Ceia só para não entrar. Eu conheço pessoas da minha família já disse isso. Está errado, quase que eu dizia o nome agora. Está errado, rapaz. Não, só vou tomar esse mês porque já não tomei 2. Está participando para quê? Qual o intuito? 0. Para Deus é 0. Você está tomando apenas para satisfazer a vontade do homem. Tenha consciência do que você está fazendo. Participar da mesa do Senhor é um privilégio que muitos aí fora que já viveu isso queria. E eu digo porque eu conheço muitas pessoas que se desviou, que já chegou para mim e disse: Kleber, eu quero votar, mas eu não consigo. Eu quero participar, mas eu não consigo. E é uma luta o quê? Diária. Mas nós temos esse privilégio. Você adolescente, você jovem, você igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, temos esse privilégio de relembrar a morte do Cordeiro imaculado na cruz do Calvário, Jesus Cristo, celebrar a sua expiação, celebrar a obra salvífica que Ele fez lá no Calvário, um projeto desenvolvido desde antes da fundação do mundo. Temos esse privilégio de estar em comunhão com Deus e com seu irmão. Eu estar em comunhão com Deus e com meu irmão. E temos o privilégio de ansiar pelo quê? Pela vinda do Cordeiro de Deus. Amém? Que os irmãos tenham isso em sua mente, que é um privilégio você participar da ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe o presbítero Nakamura. Todo irmão, a casa do Senhor é
apresentar nosso irmão Roberto, meu amigo pessoal. Amém? Que Deus que abençoe. Ele também é professor da Escola Bíblica Dominical para as mulheres, né, irmão Roberto? Mulher, né? As irmãs, né? Amém? Como que vamos receber nosso irmão Roberto? Eu creio que muitas conhecem, mas tem pessoas que não conhecem. Vamos dar bem-vindo. Seja que Deus abençoe. Amado, nessa manhã nós aprendemos acerca de qual é o propósito, né? E de que maneira que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Primeiramente, em memória, né? Em memória. Emanenses, né? Linguagem grega. Depois nós temos também que nós servimos, realmente nós rendemos nosso Senhor pela graça, né? Que chama, no momento eu me esqueci o nome grego. Depois temos a comunhão, que é economia. Amém? Então, nesse contexto da economia, inclusive eu coloquei na postagem que nós iríamos fazer Escola Bíblica Dominical um pouco diferente. Amém? E na realidade era para nós parar no, né? Parar no meio, num texto, né? Num contexto, nós íamos parar no meio, mas nosso irmão Kleber preferiu terminarmos. E nesse contexto da Santa Ceia, irmão, qual o propósito também? Um dos propósitos da Santa Ceia é comunhão. Não é isso, irmão? Comunhão. Nesse contexto da comunhão, nós preparamos, não fazer comparativo da ceia, mas na questão da comunhão. Nós preparamos um café para a amada igreja, amém? Após nós darmos o nosso amém, amém? Todos estão cordialmente convidados para nós subirmos aqui. Já arrumou? Já arrumou? Amém? Já está, a mesa está preparada, amém? Não faça comparação da ceia, que não, pelo amor de Deus, não. Isso aí não. É comparação no contexto da comunhão, amém? Então, após nosso amém, amém? Não vou fazer a pergunta aqui, porque hoje acredito que não é muito necessário fazer uma pergunta, amém? Mas após terminarmos, todos estão convidados para nós tomar, amém? Em comunhão, amém? O nosso cafezinho que nós preparamos, amém? Louvado seja Deus. Então, nesse momento, já passo o trabalho para o nosso irmão pastor André, amém? Louvado seja Deus. Irmão, não saia sem participar desse café da comunhão, amém? Graças a Deus, né, irmãos? Que Deus continue abençoando nossos professores, que possamos sair daqui instruídos. Eu sinceramente, eu não consigo entender crente que perde ceia, irmãos. Me desculpem falar. O crente que perde ceia, para mim, não entendeu a graça, não entendeu a cruz. A gente faz isso de mês a mês, né? Para celebrar com alegria aquilo que eu jamais conseguiria fazer com minhas mãos. Nenhum de nós, nenhum homem seria digno de participar da ceia, mas a dignidade de Jesus, a dignidade de Jesus nos torna dignos de sentar na mesa. Não é seu mérito, não é meu mérito, mas é o mérito dele. Eu me assentar na mesa, eu vou lembrar da vida amarga que eu tinha lá no mundo, uma vida de pecado, aonde as pessoas se desviavam de mim, mas ele me devolveu a dignidade, para que hoje eu possa sentar na mesa. Jesus nos ensinou o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro perdão. Que possamos nas ceias, a qual nós iremos participar de mês a mês, celebrar com alegria, comer erva amarga, irmão. Nós precisamos comer erva amarga, irmã Elizabeth, para lembrar da nossa amargura no deserto e no Egito.
Reflitam nisso, irmãos. Tudo que foi falado aqui, eu disse que a partir de hoje vocês iam pensar antes de perder ceia. Você está celebrando algo que você jamais conseguiria resolver por si, mas Jesus resolveu na cruz. Jesus resolveu o problema da humanidade na cruz. Foi na cruz que Ele resolveu o meu problema, resolveu o seu problema. Que possamos pelo menos ser gratos a isso e relembrar na ceia: Senhor, obrigado porque eu estava perdido e o Senhor me salvou. Irmãos, é muito sério. O Evangelho não é brincadeira, meu irmão. O Evangelho não é um livro de autoajuda, conto da carochinha. O Evangelho é poder de Deus. Ei, o Evangelho é poder de Deus. Ele mostrou o seu poder na cruz. É poder de Deus para todo que nele crê. E viva de acordo com o que Ele ensinou. Isso é poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus, irmãos? É quando eu andava de uma vida achando que eu era dono da minha vida, andava de qualquer jeito, achava que era dono do mundo, que eu podia levar minha vida de qualquer jeito, mas Ele foi lá e me mudou. Agora eu sou um homem. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são contemplados pelo Senhor. Isso é poder. Uma vida de mendigo que eu tinha lá no mundo, Ele me transformou. Agora eu sou um homem diferente. Eu sou um bom pai. Eu procuro ser uma melhor pessoa. Isso é poder de Deus. Transformação é aqui, meu irmão. É aqui dentro, aqui, é aqui que tem que transformar, daqui para fora. Não é de fora para dentro, mas é daqui para fora. A árvore é conhecida pelos frutos. É pelos frutos, jovens, que vocês vão ser conhecidos. É pelos frutos, irmãos, que nós vamos ser conhecidos. A mudança é aqui, de dentro para fora. Vamos nos colocar de pé. Eu não acredito no Evangelho sem mudança. Eu não acredito no Evangelho sem mudança, meu irmão. Eu não consigo acreditar nisso. Um Evangelho que não muda, um Evangelho que não transforma. Um Evangelho que tira uma meretriz do mundo, coloca ela num altar, faz dela uma mulher de Deus. Um homem que vem do tráfico, ele tira do tráfico, põe aqui, coloca no altar, e esse homem se torna pregador do Evangelho. Isso é transformação, isso é poder de Deus. Eu não conheço outro Evangelho que não muda, que não transforma. É isso que nós fazemos na ceia. Celebrar esse Jesus que me mudou, que nos mudou. Senhor meu Deus, eu quero te louvar nessa manhã por todos os seus benefícios. Eu quero te louvar porque eu entendi nessa manhã, Senhor, que eu tenho que participar da ceia, comendo ervas amargas, lembrando de como era o meu estado, Deus. E o Senhor se levantou, o Senhor fez alguma coisa, o Senhor fez algo por nós, e nós somos gratos a Ti por isso. É na ceia que nós expressamos a nossa gratidão. É na ceia que nós podemos fazer o mínimo pelo qual o Senhor nos fez. Que possamos ter essa consciência. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, Pai. Abençoa nossos jovens, nossas crianças, as nossas irmãs. Que possamos ser unidos num só espírito, num só corpo. Que as Tuas mãos estejam presentes em todo o tempo, na nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Continue abençoando esses professores, capacitando, Senhor. E levanta mais, levanta mais. Levanta mais homens, levanta mais mulheres, ó Pai, cheias do Teu Espírito, Deus, para ensinar, para exortar, para corrigir.
E assim eu te agradeço, em nome de Jesus.